Ecoando. Tenho certeza que esse projeto aqui tá sendo um divisor de águas para a história do podcast, né? Aqui pro Ecoando, porque, ai, de tantos relatos, sei lá, de tantas conversas, né, que eu já tive com certos seguidores, floras, nerders, aqui, né, do podcast em si. E após essas duas temporadas, né, todas essas vivências, todas as histórias contadas, todos os episódios lançados e alguns arrependimentos dos episódios. Tipo, criei vínculos, né? Querendo ou não, a gente fortaleceu aqui cada vez mais um vínculo muito forte entre nós. E quando eu sempre faço assim uma pausa, né, de uma temporada para outra, nossa, como se fosse várias temporadas, tiveram duas até agora. Mas eu tento lançar ali por temporada 60 episódios e dar uma pausa, né, para outro episódio. E esse quesito aqui, né, essa mini temporada já era uma coisa que eu já vinha pensando há um tempo, mas não tinha tido como ter sido lançado antes. Saiu no tempo que era pra ser, né? Saiu agora, de fato, tá saindo aí. Mas o que eu quero falar é que o podcast em si tornou esse escape pra mim, né? De falar com vocês e tanto que muitas coisas que eu contei assim, pontas soltas, né, foram deixadas em episódios passados e isso meio que essa parte sobrenatural tá meio que fechando agora muitas pontas soltas que eu venho deixando através do podcast, né, sobre espiritualidade, sobre relatos mesmo em si, que eu vinha falando antes e às vezes eu não seguia, por não até não me sentir confortável de uma certa forma, né, não ter feito a sala de fato. E agora, tipo, voltando com esse mini projeto ainda com vários pensamentos, né, de mais um futuro projetinho aí chegando e terceira temporada também já em mente, essas coisas todas. Eu sei que eu não fiquei parada, né, tô aí já galgando para um ano de In Off Pod com a minha amiga Ale Neves, né, segue a gente lá, @InOffPod. E é um podcast ainda, né? É muito trabalho, aquilo tudo, muito tudo. Mas voltar aqui pro Ecoando e fazendo uma coisa que eu gosto, falando de coisas que eu gosto, sabe? De uma certa forma. Não que eu não goste do In Off Pod, amo pra caralho. Mas o Ecoando é como se fosse a minha casa, sabe? E o In Off Pod é como se fosse um barzinho que a gente vai pra conversar com os melhores amigos, sabe? Que tá ali, você senta naquela mesa e sabe que pode contar com aquela pessoa. Que é a Alessandra Neves, no meu caso, né? E falar sobre música, sobre cultura, sobre coisas que a gente gosta. Então, não é que seja uma coisa que eu não goste, né? Eu amo pra caralho e vocês também vêm até me malhando por estar divulgando muito mais e estar se empenhando muito mais em cima do em-off, né? Assim, no geral. Até porque, sei lá, eu acho que fala muito sobre música e é uma vertente que eu gosto muito, né? Segue muito isso na minha vida, tanto até que no Ecoando aqui, né? Moárias, tem quadros que envolvem estilos, né? Como se fosse quadros musicais e é uma coisa, uma vertente também que eu quero trazer pra terceira temporada. Então, o que eu quero falar muito é que fiquei nervosa. Eu não sabia que ia dar tão certo esses episódios, de uma certa forma, ou eu já sabia, né? Não sei. Era uma coisa que eu queria fazer tanto antes, e a gente para e pensa assim, por que não fez antes, sabe? Tipo, por que já não foi? Tinha o pão, eu ia falar o pau. Tinha um pão, a faca e o queijo na mão pra fazer isso tudo e liberar aí. Mas aquilo tudo tem o seu tempo pra poder sair, né? E ir brincando e fazendo. Então só tenho a agradecer muito mesmo aos feedbacks, né? Positivos e negativos. Eu não tô nem aí pros negativos. O que me interessa mais é os positivos. Os relatos, nossa, o tanto de relatos que chegou pra mim, sabe? Não tem como contar. Então eu já penso assim que, tipo, eu tô frisando, pensando e coisando aqui na minha cabeça, né, pra esse aqui, esses episódios serem 7 episódios de fato pra esse mês, como eu já tinha falado lá no primeiro episódio, explicando como funcionaria, mas nada impede de voltar no futuro com história de vocês, né, com mais histórias minhas, tanto que quando eu leio de vocês, né, tipo, falo, acho que eu deveria ter feito assim, escrito assim, os relatos mais ou menos assim, porque até coisas que eu já passei basicamente assim parecido. Fala, os episódios não tá tão como eu tô, né, mas tá com a minha cara, tá do jeito que tinha que ser.
Então vamos seguindo aqui, só para mais alguns adendos, alguns avisozinhos, né? Porque aquilo, eu gravei 2 episódios e lancei 2 episódios aí do nada. Então não teve um espaço de um pro outro, coisas que eu falo, aquelas coisas todas, que eu sempre venho fazendo isso, né, quando mesmo, né? Quando é um episódio pro outro, eu sempre puxo os feedbacks de vocês e dou umas respostas. É a minha tréplica, né? Que eu falo, respondo, eu pergunto, vocês respondem, aí tem a réplica, a tréplica, a tréplica, e a gente vai seguindo. Uma das coisas que eu queria mais falar foi o que eu falei do episódio do passado, presente e futuro. Onde em algum momento lá eu cito que, de alguma forma, às vezes eu sei qual é o sexo, né? Assim, nem o gênero, o sexo de fato biológico, né? O sexo biológico vindo ali quando uma pessoa tá grávida, alguma coisa assim, eu sinto uma certa energia, né? Pairando, ou até de pessoas que vão ficar grávidas no ano, porque geralmente também eu tenho um negocinho assim, que eu acho que eu nem falei, nem cheguei a citar, que é toda virada de ano, vem uns troços assim, estranho. E eu sinto das coisas que vão começar e vão se desenvolver naquele ano ali em si, sabe? Com pessoas próximas, claro. Mas é sobre isso, entendeu? Então eu sinto às vezes quem pode, provavelmente, né, supostamente, vir a ficar grávida ou outras coisas. Não quero me aprofundar muito nisso, não. Mas o que eu quero voltar lá pra parte do sexo, do gênero, é que ninguém, eu acho que nem falou disso, não tô lembrando agora, mas foi porque eu escutei, né? Eu edito, então tem coisas que às vezes eu escutando eu falei, acho que eu não falei certo, não era desse jeito. Mas a gente entende, né, gênero e sexo são coisas distintas. O gênero é ali como que a pessoa é a orientação, né? Não, a orientação sexual é a parte dos órgãos, das coisas, como vai se relacionar com uma outra pessoa sexualmente. E o gênero é aquilo que a pessoa se demonstra, né? De fato, assim, para a sociedade ou para ela própria. Então, quando eu quero falar nisso, não é nesses estigmas de sociedade, né? Porque o básico do básico é masculino e feminino, fêmea e macho, pros bichos. Mas a gente, com o galgar do tempo, né, com o passar dos anos, a gente entende que surgiu muitos mais outros gêneros. Não é que surgiu, mas foram estudados e se entendendo, né? Mas eu acho que isso tudo é muito maior do que isso tudo só aqui da Terra, sabe? Essa parte do gênero não tem. Ah, isso é de menino, isso é de menina. No espectro, né? Na coisa assim, sei lá, do anjo, do espiritual, da alma. Isso de fato não tem sexo. É uma coisa bem. Não diria nem retrógrada, porque é muito mais evoluído do que se rotular com sexo, igual tem aqui na Terra, tá? Mas é essencial, né? É essencial. E quando eu chego nessa parte e falo assim, eu sinto que aquela pessoa ali tá grávida de uma mulher, de um menino, e aí aquilo. Aí como é que você sente aquilo? Não sei também explicar, porque. Gente, é muito além. Eu não vejo uma áurea rosa, não vejo uma áurea azul, não é. Só é o sentir. Sabe quando você chega você vê um amigo seu, porque a gente tem muitos preconceitos ainda dentro da gente, né? De uma certa forma, assim. Aí um amigo que ele é muito afeminado, aquilo, isso, outro. Aí você acha que ele é gay por ele ser afeminado e acha que, né, ele tem muito daquela áurea feminina. Porque a gente julga dessa parte, né? Tô dizendo no modo geral. Então, o homem não pode nem ser feminino, assim, né? Tem que ser muito delicado, muito carinhoso, que já julga pra isso. O homem tem que ser brabo, macho, não sei o quê. Então não cai nem nesses estereótipos quando eu vejo, de certa forma, essa aura, essa energia sendo formada, sabe? Mas se encaminha pra isso também. Então por isso que é difícil de explicar e entender. Mas eu não queria. A intenção do episódio lá, né, da fala em si, não era nem de orientação sexual em si, tá? Era mais o sexo mesmo, assim, do biológico. Mas se não deu pra entender, se deu, e se alguém reparou alguma coisa, só foi nóia minha, né? Porque enquanto eu tô gravando isso daqui, eu tô gravando alguns dias antes. Vai sair segunda-feira, né? Ou seja, hoje que você tá escutando, é segunda-feira, 14/10. Ou você tá escutando futuramente, não sei, né? Mas eu tô gravando um episódio antes, porque tem mais um episódio. Esse daqui vai ser o terceiro episódio. Que eu vou falar de uns certos medos, né? Ainda tem umas coisas adendozinhos aqui pra mencionar antes de chegar no relato do episódio de hoje. Mas é tudo muito. Ai, vocês sabem, é o meu jeitinho de fazer, né? Eu gosto de nem dar satisfação, mas explicar. Porque eu gostaria, né, que fizessem isso por mim, então
Não sei. Às vezes ninguém nem pediu, mas eu tô aqui assim. Então, conforme eu tô gravando esse episódio, tá chegando mais feedbacks, né? Mais relatos e mais coisas. E é assim que eu quero que continue, por favor, tá? Eu sou Bieco, pra quem não, né, nem me apresentei direito. Também não sou de me apresentar muito, não. Nem te pedir pra ficar seguindo, não. @Bieco, um B, 3 S, 2 Ks e um O, no Instagram. Eu quero muito, 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 muito mais relatos de vocês, desse mundo, assim, sobrenatural, dessa parte, porque, gata, meu Deus, eu acho que eu vou escrever um livro em cima de vocês. Não vai ser nem em cima de mim. Ai, que ódio. Mas mais coisinhas, né? Mais adendinhos antes de ir pro relato. Porque o relato de hoje também é muito, muito rapidinho. Então tem que enrolar. O filme que eu falei pra vocês assistirem do Taviano Costa, né? O nome é Vidente por Acidente. Ele é muito recente e tudo coente. Meu, do nada, rimando. Você quer Nicki Minaj? Não quer. Eu, hein? Bem me peitar. Mas quem já assistiu também já foram conversar comigo. Quem não assistiu, já recomendo. Vão lá assistir Vidente por Acidente, né? Só um spoiler que eu dou assim é que ele ganha um dom, né? Ele não nasce com esse dom, ele ganha esse dom durante a vida e tenta lidar com os percalços, né? O dia a dia ali, tenta usufruir disso. E a vidência dele é quando eu acho que ele encosta na mão, ou quando a mão dele encosta no. É tipo uma vampira do X-Men, quando encosta numa outra pessoa, né? Só que a vampira ela rouba os poderes. No caso. Não, se eu não me engano, ela também sente algumas coisas, né? Não sei se já passou isso de um toque, né? De toque já aconteceu outra. Ai, não ruim de não ter roteiro, é que eu vou fugindo do roteiro, né? Mas enfim, vão assistir esse filme que eu recomendo, é super legalzinho pra passar o tempo, sabe? E quem quiser conversar em específico com ele. Também deixo minhas portas bem abertas pra vocês de quem se sente assim um pouco, né, fora do normal, muito entre aspas, pra poder conversar ou se entender, né? Não tô aqui como psicóloga, como nada disso. Sempre procura ajuda de profissional, né? Mas se quiser um ombro amigo, uma coisa de bem rapidinho, de mais fácil acesso, porque eu ainda sou de fácil acesso, né? Uma hora eu sei que eu não vou ser. Mas agora eu ainda sou, então aproveitem. Vão lá assistir esse filme. Do gênero já falei, né? O que o mais engraçado é o que eu recebi de mais feedback é das pessoas como. Eu deixei o aviso lá no final, né? Principalmente para amigos. Vieram alguns amiguinhos, um ou outros, porque também, quem me conhece sabe, né? Já vivenciou, sei lá, às vezes tá em festa bêbada, já falei isso também várias vezes aqui no podcast. E do nada eu começar a falar as coisas, porque eu tava bêbada, sem controle, né? Eu fazia muito isso. Eu tento hoje em dia não fazer tanto isso, não. Ter um pouquinho mais de filtro, né? Que eu também já falei isso, que agora eu me respaldo mais um pouco em questão do alheio, né? Do alheio ficar sabendo dele, do futuro dele, porque às vezes é bom, eu até entendo, de tipo, ai, será que vai acontecer o quê daqui a um ano? Será que eu vou namorar? Ai, será que eu vou ter filho? Eu vou casar com quem? Eu vou sair do Brasil? O que que eu vou fazer? São perguntas que nos movimentam, de uma certa forma, né? Essa entre outras, no geral. Mas eu falo assim, Mona, continue com essas perguntas no seu interior e tenta viver focando nelas, porque de uma certa forma, quando você não sabe, você tenta vivendo ali, vai fazendo e vai deixando acontecer, sabe? Quando muitas das pessoas, eu digo isso em 99% dos casos, tá? Quando eu falei eu não digo nem que era a minha opinião, né? Porque às vezes eu sinto algumas coisas pra falar e não é nem minha opinião. Você fala, e será que é isso mesmo? Né? Mas às vezes é. Mas às vezes o meu pensar também não vai de acordo ali, não. Mas voltando, né? As pessoas vivem muito pensando naquilo ali. Mas me falaram aquilo ali vai acontecer isso lá na frente. Então eu vou viver em prol daquilo ali acontecer lá na frente. Sendo que para aquilo ali acontecer lá na frente, você tem que viver o agora e fazer suas escolhas de agora, né? Você tem que sair do âmbito que você tá e ir galgando e vivendo cada dia e ter força e fé, né? E seguindo a sua vida. Senão, o que vai acontecer lá na frente não vai acontecer, né? Acontece tantas vezes. Não é que. Eu sei que isso não é de mim, porque eu falei. Eu acho assim, se fosse um dom meu, a hora que eu parasse até de fato, de certa forma, é um dom, mas eu acho que se fosse controlável, né, de uma certa forma, de parar assim, agora eu vou ver o seu futuro. E pá, aí tô vendo, né? Isso no máximo vai acontecer com o tarô, com as cartas e qualquer um com estudo
pode fazer isso através, né? E as cartas também entrou ali. Tem uma história que, um episódio no podcast só de tarô, acho que foi lá na primeira temporada, né? Que eu expliquei bastante desse lado todo, né? Eu já venho, como eu falei, eu já venho falando, introduzindo isso através do podcast, então vão maratonar, por favor. E até do tarô em si, é bem, assim, às vezes é bem confuso, eu não gosto nem de estar jogando sempre. Joguei recentemente, assim, algumas vezes, né, pra algumas pessoas conhecidas e mais ou menos desconhecidas também, pra... Eu gosto de jogar pra desconhecido, porque, tipo, eu não sei nada da vida daquela pessoa, então eu meio que é uma validação pra mim, né? Eu tô sempre atrás da validação, pelo menos desse lado, porque eu tento, é aquilo que eu sempre falo, eu não acredito, mesmo acontecendo comigo, dá um negócio assim de tipo, ah, será que é isso mesmo? Será que é? Aí as coisas vão lá e mostra que é, né? E do tarô em si, né? Mas assim, mais específico, no meu, acho que cada um vai ter a sua história com tarô, né? Mesmo estudando ali atrás. Comigo é muito estudo também, é as coisas que eu já sei, mas vem muito da intuição, vem muitas vozes na cabeça, né? Assim, falando num português bem chulo pra vocês, né? Tentar associar. Então é meio que uma guerra dentro pra poder falar ali as coisas, às vezes não. Antigamente eu até falava tudo, agora eu filtro bem mais um pouquinho, porque cai naquilo lá. Às vezes a pessoa tá vivendo lá na frente, pensando naquilo que pode acontecer e ela nem se move, né? E eu não quero mais esse karma pra cima de mim, não. Da- Várias coisas gera karma, né? Até você ajudar o próximo, você tira o próximo ali daquele fundo do poço, aí você gera um karminha, porque você tá, às vezes você não pode ajudar, tem que, né? Mas não é por isso que você vai deixar de ajudar. Ajude, mas saiba a hora de sair, não tenta ficar muito em cima, não. E também gera um karma quando você. Qual é o outro exemplo? Que eu acho que eu esqueci. Então eu vou esquecer mesmo, porque já tá 16 minutos já esse episódio aqui, não vai dar certo, não. Então eu quero agradecer muito pelos feedbacks, que deu certo, sabe? E já tô tentando até reformular os próximos episódios, aquilo outro, como eu falei, né? E incrementar mais episódios futuramente, não agora, né? Agora serão só 7 episódios mesmo. Mas as histórias que vêm por vir, as coisas que vêm por vir, é mais um complemento, são coisas assim, né? Eu tô deixando bem tranquila. Eu acho que o último, de fato, é um relato de conto de terror mesmo, assim, pra ficar pensativa. De resto, são só coisas que aconteceram comigo, nuances, assim, do meu ser, entendeu? E hoje eu caio nesse ser de quê? De medo. Muitos me perguntaram se eu. Ai, né? Porque eu falei, ai, pra mim é normal, se tornou normal, então meio que eu banalizei e comecei a viver com isso, normalizando de fato, e isso já estava na minha vida, sei lá, de olhar pro lado e ver uma pessoa no futuro? Sim. Uma pessoa no passado? Sim. Isso é o básico. Quando você vê pessoas que não estão aqui, que você conversa, que você convive com pessoas que não estão aqui, né? Isso sim, no começo dá uma trancadinha, mas mesmo assim eu não tinha tanto medo. Aliás, acho que terá um episódio falando sobre isso, sobre vivências de ver outra pessoa que não está aqui, nesse plano em si. Ou às vezes tá, porque volta lá no outro episódio que eu falei, que vai que as energias dos mundos tá tudo vivendo junto. E às vezes a pessoa tem a permissão de aparecer aqui do nada. E depois não, sabe? Porque são só. São fases, né? São dimensões. De fato, a gente está na terceira, tem a segunda, tem a primeira, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, tem a sétima. E a sétima é complicado. Aí, voltamos aqui para a terceira dimensão, né? Que só um negócio também, gente. Não vou ficar vendo foto de vocês e vendo o futuro e nada. Porque eu tô sentindo até que isso vai ser meio que bloqueado da minha vida, só porque eu ter falado. Apesar que eu já falei isso, já conversei dessas histórias toda. Nada eu tô vindo aqui falar pela primeira vez, né? Sempre já falei com alguém, principalmente até com terapia, porque aconselho, façam terapia sempre, né? Eu só não consegui seguir porque é um pouco caro, né? Aí fica inacessível. Tem a SUS também, tem essas coisas todas também, mas eu acho que minha cabeça já tá boa, né? Mas quem tá, vai, corre atrás, vai ver na terapia. E vamos voltar na parte do medo, isso pra eu não me perder. Então, essa parte toda, assim, de ter medo, não era que eu tinha um cagaço, mas era tipo, eu vi uma pessoa aqui do meu lado que não tá, sabe? Ah, eu vi uma coisa ali que não tá materializada ali de uma certa forma, não tá no físico. Dava uma repúdia, mas eu comecei a normalizar. Tanto que muito tempo, assim, tinham pessoas e pessoas que eu via, assim, de fato, e via mais do que uma vez, né? Quase que um amigo. É amigo imaginário que fala? Eu acho que falam amigo imaginário, né? Quando você é menorzinha.
Mas não é nem esse. Talvez possa até virar um assunto de um outro episódio. Mas o de hoje não é nem muito isso. É porque é só pra cair no. Tipo, eu normalizei tanto que eu tinha amigos daquele lado de lá, entende? Tanto de ver, assim, no dia a dia, tanto de vir em sonhos e falar, entende? Então, sonhos também é muito bom. Sonhos é babado. Mas o que eu tinha medo, de fato, medo. Também onde cabe o medo, porque eu acho que me cabe mais o desconforto, porque me causava um desconforto. Será que o medo ele te causa desconforto? Eu acho que sim também, né? É bom pensar nisso. Às vezes é bom pensar. O que que o medo te causa? O que que será de fato é o medo pra gente, né? No meu caso, eu vou jogar aqui como um desconfortinho que me causava era, como eu disse, né, jogos, eu acho que eu já citei aqui em algum momento, jogos de terror, né, me davam uma afliceta, é, daquilo tudo assim de Resident Evil, né, que dava muito com zumbis, aqueles grunhidos deles, a forma, e o susto mesmo de dar na tela, sabe, quando às vezes num volume muito alto, e aquele susto repentino, né? Isso muito lá pequenininho. Antes, depois, assim, futuramente, né? Assim, que agora já é o meu passado, eu comecei a jogar jogos de terror em computador, em celular, aquilo tudo. Tem um susto, mas o medo eu acho que não vem, sabe? Não acompanha esse medo. Às vezes é até o desconforto mesmo, ou só o susto de sim, fato. Eu acho que tá precisando de mais vídeos de Drag Gamer lá no YouTube, né? Porque tem até um monte que nem editar eu editei. Mas você já me conhece, é meu jeitinho. Mas seria legal ter uma fase aí também de jogos de terror. Eu passando um cagacinho assim com vocês, o susto mesmo, né? Que é o que do bicho aparecer na tela do nada e eu pular e sair com a calcinha toda cagada, toda borrada de medo. Mas voltando aqui pro medo, era isso. Era coisas de jogos, né? Não chegava nem a ser tanto, mas eu acho que o desconforto mais profundo era naquela época assim que eu entendo muito o que estava acontecendo. Não sei se vocês lembram do site Obide, né? Que era tudo um macete. O site Obide, ele tem um macete, se nunca te contaram, se você sabe, né? Às vezes eu tô entregando até a minha idade e não queria tanto. Mas ele tinha um macete, eu aprendi esse macete, então já até banalizava. Tá vendo? Até isso que dava susto nos outros, eu me apossei, né? Depois que eu fiquei sabendo como é que era. E até antes que eu não sabia, eu não tinha, assim, um certo medo do Obide. Eu queria estar sempre conversando ali com ele, mas não entendia nada, que as coisas saíam embaralhadas, do reverso, guarda o reverso, que é muito bom guardar esse reverso, que já já ele aparece de novo. Mas quando eu peguei essa manha de mexer no site, eu botava medo nos outros. Eu gostava, mas eu também não sentia um prazer de botar medo nos outros. Era só engraçado, sabe? Assim, eu acho que também pode cair nesse buraquinho, nessa caixinha de ter gente que sente prazer em fazer o outro sentir medo, de uma certa forma, né? Comigo nunca foi assim, não. Era mais uma coisa engraçadinha mesmo. E até por levar esse lado que eu volto a repetir, que pra mim era tudo tão banal, tudo já acontecia. E eu falo, nossa, acontece coisas sobrenaturais de fato comigo, eu tô aqui de pé, sabe? O morto não vai fazer mal pra gente, no máximo o vivo, né? Ele pode até fazer ali numa obsessão, mas se você se cuidando, meu amor, dá tudo certo. Tudo sai, tudo vai fluindo, tua mente anda, tudo caminha, né? Mas aí o medo maior que os jogos de terror, que agora em si hoje eu posso falar, jogar até o relato, que vai durar 3 segundos e acaba o episódio. Mas era músicas ao revés, né? Então, voltamos lá naquele medo dos jogos, que era bem antigo. Aí eu comecei a ter acesso ao quê? A internet, a DVDs, que até do nada, essa semana, do nada mesmo, no meu YouTube apareceu o DVD Prepare-se. Mais coisa mais velha também, igual perto do Obide. Eu lembro que meu pai trazia esse DVD, é um pastor, que eu não vou lembrar o nome, né? Ele falava muito de conspirações, de muitas coisas. O nome é Prepare-se. Agora, vindo com o nome pra vocês entregarem aí, procura. É bem difícil mesmo de achar, não sei nem como apareceu, porque é muito tempo que eu não via um negócio desse jeito. Mas veio um negócio assim de nostalgia, né? Eu senti até desconforto também com esse DVD, de tanta coisa que esse cara falava, né? Esse pastor falava, sei lá, de um futuro, de coisas que estavam acontecendo, de conspiração do governo e de várias coisas mesmo. Às vezes, se você tem um gatilho com essas coisas, né? Pode até ser que coisas aconteceram ou não, nem sei também porque que eu vi partes agora, não cheguei a ver o DVD todo, porque, pra tu ter noção, meus amores, eu acho que teve mais de 30 volumes, e cada, é quase que um canal do YouTube, né, de coisa assim, porque
Era mais de 1 hora cada DVD. Eu lembro de estar ali, ó, fã do Prepare-se. Via tudo e ficava bitolado. Aí botava medo nos outros e achava graça. Porque também, às vezes, eu também não acreditava muito ali, naquelas coisas ali. Mas foi nesse meio caminho aí que eu tive acesso ao quê? Músicos, né? Sempre tive a minha vida toda, mas que a gente cai lá naquela história da Xuxa, da música ao contrário. É real, me causa um desconforto, meu olho enche de água. Não sei se é porque lembrando de lá do passado, porque no passado, de fato, eu não conseguia nem escutar uma música assim de trás, né? De frente ao reverso, de trás pra frente. Tanto que não tá reverso. Aqui, né, ó, as vinhetas desse episódio é diferente das demais, né? Uma coisa mais de terror, uma coisinha assim, eu que fiz tudo. E a vinheta do final dos episódios é meio que uma musiquinha de um vídeo também que eu botava medo em muita gente. Eu achava até graça, e depois eu entendi a história dessa pessoa, né, ali em si. E até recomendo também que vão procurar, é cultura, né, tudo. Que é do vídeo Obedeça La Morsa. La Morsa, só jogar La Morsa no YouTube que vai aparecer. L-A espaço M-O-R-S-A, La Morsa. E depois procurem também a história dessa pessoa, né? Que é muito interessante de ir atrás. Mas o vídeo em si, ele é muito perturbador. Mas depois que você entende a história, vê que aquele vídeo ali foi manipulado, né? E é uma pessoa, assim, com condição, né? Física. Então, você entende tudo que é, tipo, quase que um cyberbullying, né? De uma certa forma. Mas causava medo e eu tinha um certo desconforto. Aí eu peguei um pouquinho daquela música ali também, joguei aqui no finalzinho desse episódio. E algumas pessoas também sentiram um medinho, desconforto dessa música. E falaram que quando vir os próximos episódios, vai dar o pause antes de chegar no final. Vai ver que mais ou menos tá se encaminhando pro final. Por isso que agora eu quero terminar do nada. Mas mesmo assim, de qualquer forma, dá pra ver, né? Que tá chegando no final, é só dar pause. Mas, gente, pra gente perder o nosso medo, a gente tem que ir atrás das nossas coisas, assim, e encará-las de frente. Só a gente encarando que a gente vai ver assim, meu Deus, eu tinha medo disso. Pra quê, né? Eu acho que é por isso que eu também não tenho medo, só tenho desconforto. Mas voltando lá pra música, né? Só excedendo da música que eu lembrei que falaram comigo também, que não sentiram bem, não, com a música do final. E não vou tirar, não, que eu adorei, né? Também me causava um desconforto, mas aprendi a conviver com ela. Eu até acho gracinha hoje em dia. Até escuto às vezes, né? Tenho amigos que são. Aí, que entrou naquela parte do DVD do Prepare-se, né? E vinha muito essas chegada da internet, aquilo tudo, e muitas teorias, que sempre fomos de teorias, né? Muitas pessoas de teorias. Aí começava a surgir aquelas coisas de, ai, disco da Xuxa ao contrário, música ao contrário, escuta, olha só, tá falando o diabo não sei o que lá, e presta muita atenção no que tá falando. Era como se as músicas gravadas aqui na nossa língua, né? Até se você pegar aqui o podcast e você botar o reverso, vai ter uma sintonia ali, uma junção de palavras, de vogais, de sílabas, diatônicos e sônicos e atêmicos, que vai dar uma coisa de uma palavra que você vai pensar e falar assim, meu Deus, parece que tá falando isso de trás pra frente. É igual quando você tá de noite dormindo, aí do nada você acorda, né, teu quarto tá tudo escuro, o local onde você tá dormindo, e do nada tem uma montoeira de roupa ali no cantinho. Você olha e você acha que é uma pessoa em pé. Por quê? O teu cérebro, de uma certa forma, já viu tantas pessoas, aquilo tudo, no escuro, quando ele não tá enxergando direito, ele vai te autossabotar. Ele vai botar uma pessoa ali e vai, tipo, uma pessoa. Porque também vieram vários relatos assim pra mim, né? E da forma que eu sei, como eu já falei, gente, eu fui atrás. Não é que eu tô chamando vocês, não, e no geral também não, porque de fato acontece, né? E é fato. Mas eu fui atrás, estudei, e entendi, e regressei, né? Tem tudo isso também, que vieram me perguntar de regressão, e não é uma coisa também muito fácil, não, porque às vezes você pode querer fazer e ir, não querer voltar, então é tudo com profissionais, não tô aqui pra falar nada pra vocês assim, não. Então, voltando lá pra montura da roupa no cantinho ali, né? Mas responde muita coisa na sua vida, você entende muita coisa. Mas voltando pra montoeira, no cantinho, às vezes nosso cérebro faz isso. Então, com a música em si, é isso também. A gente fala aqui que um texto, às vezes, pode estar escrito completamente errado. Você vai ler o texto certíssimo, porque o seu cérebro também te ajuda nessa parte. Então, quando tem essas músicas, né, com esses toques, um juntando no outro, ele vai fazer você escutar palavras e coisas que estão ali,
né? Tudo bem, pode existir a Xuxa de trás pra frente que ela tá querendo se comunicar com o diabo e levar todo mundo pro demônio e isso, tudo bem, pode existir. Mas e daí? O que que isso me afeta? Nada, mas eu tinha um certo cagacinho, um certo desconforto quando eu escutava, quando eu via esses negócios de teorias no Prepare-se, quando era de música, então era o que era mais desconforto, que eu fazia igual vocês falaram que ia fazer com o final do episódio, eu pulava, passava a parte da música, no YouTube, então, era cheio. Eu não sei nem se existe ainda essa cultura no TikTok, né? Que hoje em dia se demais faz acesso ao TikTok. Mas eu me forçava muito, mesmo tendo esse medo, esse desconforto e querendo saber. E até botar músicas super aleatórias no Reverb, né? Que é em Reverse, acho que é Reverse. No Audacity, meu amor. Tu botava ali, jogava pra trás e tentava ficar coisando. Sobe até um arrepio, só de ficar imaginando. Não sei por que também. Eu acho que isso nunca foi pauta de nenhuma terapia minha, o desconforto. Também, eu acho que eu nunca fui também, de fato, também, estudar essa parte, o que pode ser. Eu acho que é isso, como eu falei aqui, o nosso cérebro ele vai juntando, né, e vai botando ali as palavras como elas. Ai, tá falando com o demônio, é uma mensagem pro demônio. Mas mesmo sabendo que não era, mas o desconforto vem, sabe? Eu acho que o desconforto veio, aqui, eu já fazendo uma autoanálise do nada, o desconforto veio quando eu sabia que aquilo ali as pessoas, né, botavam frases e de fato parecia que era frase. É igual quando tem a música em inglês e parece que tá falando em português. Ai, sei lá, a Beyoncé parece que falou Paula nessa música. Aí você escuta, a Beyoncé tá falando Paula, não tá falando é Paula na música, direto. Agora eu só escuta a música lá do Beyoncé e é Paula. Não sei nem qual é o nome dessa música pra eu falar pra vocês aqui e ir lá escutar. Mas tem uma. Nem da Beyoncé em si, é da Destiny Child, né? Mas me forçava, né? Vamos pro relato. Me forçava a escutar as músicas da Xuxa, ao revés, né? E da Xuxa era as que tinha todos os significados de cartas pro demônio. Aí botava, sei lá, uma Rihanna na época, né? Botava uma Katy Perry, uma Beyoncé. Aí como é que pode, né? A música é em inglês, da mulher lá em inglês, mas ela quer mandar mensagem pro demônio em português. Que eu acho que o demônio ele quer falar em português, né? Ou ele só fala em português. Tem nem certeza assim. Eu acho que a língua dos céus é português. Porque botava as trás pra frente, vinha umas mensagens, não era nem a mensagem em inglês, que eu acho que seria mais cabível, né? A mensagem ela mandar pro demônio em inglês. Eu acho que o demônio deve falar todas as línguas. Ele deve entender todas as línguas. Assim, suponho que Deus também, né? Não tenho certeza. Isso eu vou ficar devendo pra vocês. Mas se a Xuxa falava com o demônio em português, por que a Katy Perry falando em inglês, a Rihanna, Beyoncé, whatever, tinha que falar em português também? E tinha, tá? E tinha várias coisas. Eu ficava me forçando e forçando. E todo aqueles ocultismo também, né? De videoclipe, não sei o quê. Isso eu até acho um pouquinho mais plausível. Né? Até, digo assim, dos simbolismos todo, historicamente, aquilo tudo. Vai que existe de fato um Illuminati, essas coisas todas. Vai que eu faço parte dos Illuminati, eu não sei, né? E tô vindo aqui pregar uma coisa pra vocês e a gente não sabe. A gente tá aqui, a gente viveu a nossa vida, que é mais fácil. Mas aí tinha não vou nem dar religião, mas vou fazer esse pessoal, né? Essa alcateia, essa algazarra que passava. Eu tenho certeza que provavelmente devem fazer isso até hoje com músicas da Anitta, Luísa Sonza, Pablo Vittar, né? No TikTok da vida, porque de fato eu nunca mais fui atrás, sabe? Pra saber, pra ver isso. Me causa ainda um certo desconforto, né? As músicas ao reverso. Mas eu acho que foi por causa, né, desse relato que agora veio aí. Nossa, enrolei 30 minutos. Como que vocês aguentam? Não precisava nem disso. Eu prometo que nos próximos eu serei bem mais sucintinha, tá? É mais pra dar contexto. Essa temporada aqui é pra dar um contexto. Que é quando vir próximos episódios, é só o episódio e saiu. É tipo a rapidinho lá do In Off Podcast. Vão lá escutar. @InOffPod. Do nada jabá. Mas eu, pequenininha, isso é um dos primeiros relatos que eu me lembro. É igual lá o da casa que eu falei que eu vi, que era o primeiro relato porque marcou. E esse me marcou porque foi um dos primeiros relatos que eu vivi em coletivo. Né? Não tava doida. Então, falar assim, ai, você pirou. Ou qual efeito Mandela, que fala que todo mundo viveu, né? Pode ter sido o efeito Mandela também. Mas eu tenho certeza que não foi, né? Lá em Ricardo de Albuquerque, casa famosa, né? Casa famosa pra quem frequentava a casa. Lá sim tinha uns negócios de terror babado, uns negócios assim, de ver evidências de pessoas. Então também gravem isso, porque provavelmente
Não vou é porque esse episódio aqui tá muito grande. Não vou soltar essas vidências, assim, essas coisas assim muito, não. Que eu acho que também vai casar mais com o tema do outro episódio que eu vou fazer mais pra frente, né? Então, guarda esse nome, A Casa de Ricardo de Albuquerque. Que é muito interessante, tá? Vocês vão voltar depois assim e vai coisar. Mas lá, de vez em quando, iam os primos, né? Iam bastante gente lá pra casa, né? Amigos da rua, essas coisas todas. Mas nesse relato em si só tava eu e mais duas primas. Vamos jogar de duas primas? Não vou dar nem nomes. Mas eu acho que eu lembro que eu sei quais são, né? Mas eu não vou dar nome mesmo, não. Mas ela lembra. Uma eu sei qual é de fato, eu sei quem era, né? Uma prima. Mas a outra eu não lembro muito, não. Mas eu sei que tinha três, né? A gente fazia baderna em casa, fazia um monte de coisa, né? Brincava e virava a casa de cabo a rabo, né? E também entrando muito nessa vertente de terror, botava medo em todo mundo e adorava. Aí eu acho que voltando aí. Acho que era mais pela graça mesmo, tá, gente? Eu não sou sádica, não. Nunca fui. Aí, voltando pra essa vertente, né? Tipo, a gente fazia bagunça na casa, aquela coisa toda. E do nada, a gente se juntava pra, tipo, ó, minha mãe tá chegando, meu pai tá chegando do trabalho, né? Então temos o quê? Que arrumar a casa e deixar a casa limpa, nos trincos, fingir que nada foi usado aqui dentro, nada, não aconteceu nada. Somos os anjos na Terra, né? Então é sobre isso. E isso era todos os dias, tá? Mas já tinha todos esses desconfortos aí de músicas ao revés, sabe? Que era comigo, mas eu também passava pro próximo. Então, se eu tinha o cagaço eu passava ali pros primos, de uma certa forma, sabe? Um olho virado, que a gente bota o medo assim, aí fala assim, ah, vai passar o vento, teu olho vai ficar assim pra sempre. Quem não escutou isso, né? Tinha um primo que fazia muito isso. Acho que eu já falei isso. Não tem, ou foi no In Off Pod. Agora é mais complicado quando tem dois podcasts. E quando vi o terceiro, ferrou, que eu não sei aonde, que eu falei o quê, qual a história. Aí repete a história, fica igual aquela velhinha. Velho eu já sou, né? Já cuida isso pra mim. Mas vamos voltar pro relato. Entendeu? Ele vai longe, ele vai longe. Estávamos arrumando a casa, né? Assim, era tarde, né? Não era nem assim, a área do terror convencional, era de noite, era não sei o que. Não, era de tarde, era uma tarde, assim, de meio de semana. Posso jogar que era meio que umas férias, sabe? Aquelas férias de janeiro, que ia 2, 3, ficar lá em casa durante a semana toda, né? Bem doideira mesmo, bem doideira. Hoje em dia eu entendo meu pai. Mas em uns dois ficar e tava nisso, da gente arrumando a casa. Aí essa época era justamente a época do High School Musical. Hoje eu tô entregando a minha idade de várias formas e deixa eu entregar. E mais específico era o High School Musical 2, sabe? Aquela CD, DVD, né, o vídeo, sei lá, a embalagem, que eles estão pulando na água, assim, meio que pulando e tem uma água de fundo. É o filme 2, né? O filme 2. Aí a gente viu o 1, viu o 2 e ficava naquilo. Viu o 1, viu o 2, já tinha esse até então, não tinha o 3, era o 1 e o 2. E o CD, ou seja, a gente ia escutar o CD e dançar, fazer de música. Eu era a Gabriela. Eu ia falar Gabriela Hudgens, é Vanessa Hudgens, mas a Gabriela era a Gabriela Monteiro? Acho que era a Gabriela Monteiro, na minha cabeça eu era, tá? Eu falava pra todo mundo que era o Troy, mas na minha cabeça eu era a Gabriela. Botamos um CD num rádio. Alguém já viu um CD que bota rádio? Não, a rádio que bota CD, doida já, acho que era ousada. Não tem como. O rádio, né? Rádio normal, assim, que você bota o CDzinho ali pra tchum-tchum. Escutar música, né? Aí, se eu não me engano, nessa rádio. Não me engano, não, tenho certeza. Era uma coisa bem inovadora, uma coisa bem internacional. Era um rádio que dava pra botar 3 CDs. Ou seja, quando acabava um CD, ele ia pro próximo CD, né? Ia pro próximo CD, ia pro próximo CD. Isso é muito importante também guardar. De fato, só tinha só um CD dentro do rádio, né? As outras duas vagas estavam ruimzinho ali, não era ruim, mas não tinha nenhum CD. Então, se aquele CD tocasse todo, ele voltaria a tocar ele de novo, sabe? Ele não iria ir pro próximo CD porque só tinha ele ali dentro. O rádio ali em si, ele reconhecia quando tinha outro CD, então ele pulava pro próximo CD. Estamos arrumando a casa, eu lembro até hoje que a gente estava dentro do banheiro. Então o banheiro ele era bem coladinho assim com a sala, muito do lado praticamente assim da sala, no corredorzinho, a sala. Né, e já vinha toda daquela história de ter histórias de terror envolvendo a casa, um monte de coisa, né? Aparições, muitas histórias daquela casa mesmo. E nessa tarde a gente lavando o banheiro, esfrega tudo, limpa, né? Maravilhosa, escutando o High School Musical no último volume, com 2 caixas de som estourando. Do nada,
Mas é do nada mesmo. Ele começa a me tocar no reverso. E não tava nem na última música, nem o VHS, que quando você terminava o filme você tinha que rebobinar pra voltar o filme pra começo pra ver ele de novo. O CD não funciona assim, não. Ele tá no final, ele toca de novo pro começo. Sabe? É igual você tá numa playlist do Spotify, aí você chega no final da playlist, ela volta lá pro começo daquela música, se você tiver ali naquela ordem ali de repetir aquela playlist. Então o CD é mais ou menos assim. Ele toca todo, acabou, volta lá pro começo, ou você seleciona a música que você quer. Eu lembro que tava bem na meiuca do CD, que era, sei lá, uma daquelas músicas que. Eu acho que era de fato que a Gabriela sai, ela tá indo embora, sei lá, ela deixa o Troy, que a gente canta com a alma, sabe? Com força, assim. E do nada, no meio da música, a música começa a ficar o reverso e começam todas as músicas, uma atrás da outra, né? Assim, sucessivamente voltando pra frente o CD, tocando de trás pra frente. E na velocidade normal, não era nem muito rápida, assim, era uma velocidade normal, como se estivesse tocando normal, mas só que de trás pra frente. E aquele medo, aquele negócio alto, e começou a me dar, e tá me dando aqui agora, de novo, um arrepio, um desconforto. Aí, pra mim não. Isso tá muito claro em mim, porque talvez eu faça até. Não é que eu sinta medo, mas pra mim não passar esse tipo pros outros, é mais engraçado a gente jogar um medo pro outro e ver o outro ali com medo, se cagando, né, de medo, e a gente rir em cima daquele medo e esquecer do nosso desconforto ali. Então, praticamente, eu fiz isso, comecei a meter mais medo nas primas que estavam ali comigo lavando aquele banheiro, pra tipo, vai lá, quem vai desligar? Olha que tá voltando, é a velha que tá lá. Que ódio, eu era o cão. Gente, por que vocês não me mataram? Me deram um chumbinho assim de madrugada do nada e falaram, tia, acordou morto, vamos enterrar, né? Porque eu acho que eu fui o cão, tenho certeza, tenho quase certeza. Mas também já foram cão comigo, né? Então é a moeda de troca, é sobre isso. Mas o que que aconteceu, né? Ficamos morrendo de medo dentro do banheiro, medo, desconforto, cagaço, tudo junto, e não querendo trocar, e não querendo voltar. Eu sei que devia ser a música 8, 7, era meado do CD mesmo. Voltou tudo. Aquele tempo todo que a gente escutou a música até chegar ali na música 7, na música 8, a gente teve que esperar voltar até pro começo. E voltou. O CD. Eu não sei se o CD também tava viciado de tanto tocar. Porque geralmente se o CD ele arranha aquilo tudo, ele vai ficar travando naquela música. Ele não vai voltar reverso. Tanto que isso nunca mais aconteceu comigo. Né? Assim, até espero que não aconteça nunca mais. Até evito de escutar CD. Amo, amo, mas até evito. Eu até entenderia se fosse um disco de LP, né? Uma coisa assim, um vinil, voltando ao contrário, porque às vezes vai que deu a louca na agulha. Mas, cara, era um CD. Não tem explicação. Não tem explicação. Se alguém já viveu alguma coisa baseado nisso, né? Também, eu acho que eu nunca fui atrás, assim, no computador, né? Assim, jogar na internet. Que às vezes a gente acha a resposta. Poderia até ter feito isso antes de começar esse episódio, que eu já vim até com uma resposta pra vocês. De tipo, gente, é um fenômeno que pode acontecer isso. Aconteceu 3 vezes só lá na Noruega. Acontece a cada 100 milhões de habitantes, sabe? Porque, de fato, pode ter esse erro, pode acontecer, pode ter sido nada sobrenatural, né? Como eu falei pra vocês, às vezes, é contos de terror, não sei o quê, mas é a vibe ali do cagaço. Que quando a gente não. Foi isso que aconteceu, parece que não dá nem medo, mas dá um negócio. Sabe? Quando você vê aquele CD ali que você escuta, eu sei que eu tomei ranço de High School Musical. Tipo, eu não queria escutar aquele CD, dava um nervoso. E a gente ficou aquilo ali naquilo de. Não sei nem se eu contei isso pra minha mãe, não sei nem se. Provavelmente sim. Depois, assim, futuro, né? A gente já mais velhinha, tipo assim, semana passada. Aí começa as rodas dos primos, né? Das convivências, falar, um jogar uma história que lembra, o outro também. Cada um lembra de um jeito, né? Às vezes também, assim, tem isso. E jogar essa história em si. E essas pessoas que viveram isso comigo lembram dessa história até hoje, porque de fato marcou. E, cara, não sei se foi alguma coisa sobrenatural, sabe? Eu não sei se foi. Porque não tinha nem a possibilidade de ter um botão de chegar lá e apertar assim, apertar aqui, agora reverse no CD. Não tinha. Não tinha como fazer isso. Não, não tem, né? Não sei, não dá. E como aconteceu isso, é uma coisa sem resposta. É um relato aí que não tem resposta não, mas dá uma agonia. E talvez se vocês nunca tiveram contato com isso de escutar a música de trás pra frente. Hoje eu posso dizer que eu tô assim, curado. Eu consigo escutar uma música de trás pra frente. Me dá ainda o mesmo negócio, sabe? Aquela afliçãozinha, aquele negocinho assim de que, meu Deus, tira isso. É quase como se fosse uma tripofobia. Se você não sabe o que que é isso,
Nem pesquisa, que já me deu nervoso só de pensar nisso. Mas não dá isso também, não. Porque eu pensei agora na tripofobia, me dá um nervoso. É outro tipo de nervoso, não tem como nem eu explicar. Mas me dá uma aflição de escutar aquilo ali de trás pra frente. Pode ser dessa crença de tipo, ai, tá falando com o diabo, ai, não sei o quê. Aí eu já tentei quebrar isso, mas mesmo assim dá um negócio, porque é um negócio reverso, é uma coisa reversa que. Não dá. Aliás, uma das vinhetas aqui do podcast de temporadas passadas foi numa versão reversa, mas não dá nem. Não dá, é porque é só um toque, né? Toque reverso. Era só pra não ganhar direitos autorais e pra ninguém saber também de que música eu tinha tirado. Mas é isso, né? Vão lá, vão lá, sei lá, ver tudo que eu falei aqui nesse episódio, consumir. E se não tinha essa aflição, vamos escutar a música de trás pra frente pra ver que vocês, né? Ai, se vocês tiveram algum também coisa assim, porque eu tenho certeza que eu não sou a única na Terra, né? De coisas de acontecer. E obrigado a quem me indicou aí grupos de Facebook, de WhatsApp de pessoas paranormais, pra mim não sentir sozinha, né? De uma certa forma. Entrei só em alguns pra ver, mas eu falo, gente, é tão maluquice, né? É. Aí eu olho, aí eu fico naquela parte do julgamento, igual vocês estão aí escutando agora. E essa bicha é doida. Olha só que ela tá. Não é possível que ela aconteceu, entendeu? Aí eu fico. Também tô nisso. E eu falo, gente, fica nesse ponto também, porque a gente tem que ser sã. A gente tá sempre se perguntando e afrontando e falando, não, daí não é verdade, não. E segue aí nessa mentalidade, entendeu? Mesmo sendo verdade. Mas a gente fazer o quê? Eu sei que eu não quero mais viver disso de músicas voltando ao reverso, não. Imagine se do nada, ó, vocês estão aqui escutando o episódio, do nada ele começa a voltar a reverso e vocês são obrigados a ficar escutando ele reverso. Ia ser sacanagem da minha parte, né? Não sei. Mas vocês nunca tiveram contato. Vai que sai uma mensagem pro diabo. Será que eu tô falando com o diabo aqui? Diabo, quero fama, dinheiro. Nem fama, eu quero dinheiro. Se puder deixar uma sacola ali fora de dinheiro, pra mim já tá bom. Ô, Matheus, meu range de filha, a locação, acho que ideia do range de leque, uma fina, range, a frec, mais, e mais do uma fotocassa, mais do já sem uma mulher cigarro, mas não cura vista com notícia, e esse não é, está bem, mas já na casa sei. Sai é velho, o nosso do cheque foi na guerra, mas isso e o sai é errado, você é que lhe dá do Joseph, e nosso cheque e não se chama, não, assim já, não sei, eu não tô vendo que somos de se deve, vamos lá que não vai ser. Ich coisa tinha já da revelação mais bem já da na nossa na liga assim onde já da revenda uma nova final morfa e eu não repito mesmo da chances e minha mas não assim que fez já foi eu sei não tem o que foi a o isso não o vice men a tá casa lá deu da chiba sai logo na tu chegou antes de logo mas gosto de rapaz que não que foi